Luiz Felipe, começando hoje o segundo episódio do NormaCast. E hoje, mais do que nunca, a gente está nervoso. Estamos presentes hoje da companhia do presidente da OAB, Dr. Everton. Primeiramente, obrigado por ceder o espaço aqui pra gente, seu tempo, sei que é difícil. E a gente vai tentar ser o mais breve possível com o senhor para não gastar seu tempo. Sério mesmo. E, de novo, muito obrigado. Então vamos lá, a gente tinha formulado várias perguntas, uma delas que eu coloquei lá, a gente tem estudado todas as constituições de todos os países e a gente percebeu que a nossa Constituição é uma Constituição muito vasta, muito inchada. O senhor acha que isso tende ainda ela crescer mais ou a gente um dia pode ter uma forma dela ser um pouco mais enxugada, porque cada país tem uma Constituição de uma forma diferente. E a nossa, agora que nós estamos estudando, né, o direito constitucional, a gente está entendendo como ela é vasta, como ela precisa ser muito estudada. E o senhor acha que ela ainda tende a inchar ainda mais? O que o senhor pensa sobre isso? Bom, primeiramente quero agradecer a vocês pelo convite, estar aqui. Não foi sacrifício nenhum estar aqui com vocês, muito pelo contrário, uma honra. O contato do Felipe aí comigo, né? A gente teve um imprevisto, era para a gente ter conversado um pouquinho antes, mas teve uma fatalidade na qual eu quero deixar meus sentimentos, meus pêsames aí para vocês pela perca de um colega de faculdade. E respondendo a pergunta do Cláudio aí sobre a Constituição, uma pergunta já ótima, excelente, de início, já estou com medo das próximas. Confesso para vocês, é um tema que eu gosto, direito constitucional, tenho bastante familiaridade. Não sei se vocês já chegaram nessa fase do curso sobre constituições rígidas, semi-rígidas. A nossa Constituição, para alguns autores, para alguns doutrinadores, ela é considerada semi-rígida. No meu ponto de vista, ela é uma Constituição rígida, né? Quais as diferenças que a gente tem entre uma e outra? No processo de Constituição, quanto à sua modificação, quanto à mutação dela, né? Hoje a gente tem um sistema legislativo bicameral, né? Precisa passar pela aprovação do Congresso. O Congresso nosso hoje, Câmara dos Deputados, Senado, precisa de quórum especial, de um quórum de maioria qualificada para que ela seja modificada. Então, ela é considerada uma Constituição rígida. Porém, a gente tem alguns processos legislativos que tem algumas alterações no nosso sistema constitucional. Hoje vocês devem estar vendo aí no noticiário muitas notícias tendentes a dizer que a Constituição está sendo modificada. A Constituição em si hoje, eu não vejo tamanha complexidade nela. Eu acho que ela tem que ser rígida realmente, porque a Constituição não é para ser modificada a qualquer tempo. Ela é para ser modificada com o tempo, de acordo com a necessidade daquela nação, daquele povo na qual ela foi redigida à época. Então, a sociedade muda e a gente precisa fazer adequações. E as adequações elas têm que ter rigidez sim, para não beneficiar políticos, cargos, para aquele momento em que está se vivendo, mas sim para toda uma nação, para toda uma população. Então, hoje o que a gente vê modificações, e talvez se confundam um pouco, com relação às modificações das legislações, e essas legislações, para muitos, são inconstitucionais, e aí ferindo assim a Constituição. Mas a Constituição em si, hoje a gente, para alguns, o STF não é tão combativo, ele é tendencioso, mas no meu ponto de vista é um STF que é combativo, que protege sim as garantias constitucionais. A gente precisa ter em mente que quando sai uma decisão sobre uma norma jurídica que foi editada, que foi aprovada por um Congresso, o nosso STF, quando ele vai às vezes modificá-la, e aí para alguns políticos eles dizem que até legislar, né, que é o STF legislando, vocês já devem ter ouvido ou lido algo sobre isso, é que o STF, quando ele vai emitir um julgado, ele vai emitir um julgado no qual ele vai trabalhar para toda a coletividade. O impacto que aquela modificação na lei
vai ter para toda a coletividade. Então não é simplesmente atacar algo que a Constituição que está sendo ferido naquela Constituição, mas sim algo que pode ser mutável para toda a sociedade. E aí sai um acórdão, muitas vezes, que você fala assim, nossa, mas isso aqui não está no texto da lei, isso aqui não está na Constituição, mas como que ele está fazendo isso? E aí, através de uma adequação, através de uma decisão do colegiado, de uma decisão do STF, a gente acaba tendo uma norma que aparentemente há um conflito com a Constituição, mas não há um conflito, eles não fazem, pelo menos eu ainda não vi decisões conflitantes sendo emitidas pelo próprio STF, de modo não só a proteger a Constituição, mas também a coletividade, mas também a sociedade. Tem muitas coisas por trás dessas decisões. A gente pode citar uma recente aqui, que vocês devem ter acompanhado, que foi sobre o piso salarial das enfermeiras. Não sei se chegou isso para vocês. Há uma complexidade enorme por trás disso. Há uma questão normativa sobre o orçamento público para custear, porque você vai impactar de uma forma geral todos os hospitais públicos, todas as santas casas que a gente sabe que já estão quebradas. Você precisa ter previsão orçamentária para a realização de uma modificação nesse sentido. Tem questões sociais, tem questões legislativas, constitucionais, para você simplesmente falar que essa norma é legal, para simplesmente você editar uma norma e falar, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Então tem várias coisas por trás. E o STF, na hora de suspender uma decisão nesse sentido, qual o sentido? O que eu vejo que o ministro, no caso foi o ministro Barroso, que suspendeu a lei, de chegar a um consenso junto daqueles que editaram essa norma para que ela se adeque à sociedade como um todo e não prejudique, não só beneficie uma classe, mas que beneficie a sociedade como um todo. E por aí vai, a gente tem vários outras normas, outras legislações que acabam tendo conflitos não só com a Constituição ou com outras normas que já foram editadas, mas também conflitos sociais que precisam ser amparados pela legislação. Então, só respondendo a sua pergunta aqui, hoje eu acho que não há uma tendência de diminuição de flexibilidade da Constituição, até porque não deve haver, porque a gente tem, infelizmente, hoje uma política tendenciosa que tenta fazer legislação para aqueles 4 anos. E se a gente tiver uma Constituição mais flexível, a gente acaba a beneficiar um conjunto de pessoas e não a sociedade como um todo. Eu tenho uma pergunta, baseada na sua fala, que você falou que a mudança ela surge a partir da onde você observa a necessidade. Eu queria saber se, no seu ponto de vista, você enxerga uma necessidade hoje que precisa assim, de uma mudança mais urgente. Olha, eu não vejo com relação à Constituição mudanças mais urgentes. Eu vejo com relação ao sistema ao nosso sistema político. Na criação das legislações esparsas. A Constituição, ela hoje, se você pegar o nosso artigo 5º, ela é extremamente garantista, é uma Constituição que garante direitos de tudo quanto é jeito. Há pouquíssimas situações que não estão previstas hoje na Constituição Federal. Diferente de, se você pegar a Constituição dos Estados Unidos, ela é curta e grossa, a Constituição da França é curta e grossa. A Constituição brasileira, ela é complexa. Ela é complexa porque o legislador, o constituinte, ele tentou prever situações, todas as situações possíveis. Ela foi um processo legislativo que teve gente de todas as camadas ali. Foi um dos momentos da história não recente, na Constituição de 88, em que a direita e a esquerda se uniram e fizeram o papel dela. Houve realmente uma união de forças políticas do país em que tentou compreender na Constituição todas as situações. O que a gente precisa
é o quê? Precisa hoje legislações específicas que nasçam com o tempo de modo a beneficiar a coletividade. E não hoje, se a gente for pegar só no âmbito do município, aqui você pega uma infinidade de leis em desuso, que você cria, que você movimenta uma máquina legislativa, que você tem lei que dá título disso, tem data de não sei o quê, multas, aplicações de multas, deve ter leis repetidas, porque não há uma organização em cima disso, em que a gente fica dando volta, desculpa o termo, mas correndo atrás do rabo. Não, literalmente. E que não se resolve o problema. Eu acho que deveria ter um sistema rígido de elaborações de leis, sabe? Uma verificação maior, um quórum maior para aprovação de determinadas leis. Vocês, já que o tema é constitucional, acho que seria interessante um dia vocês acompanharem um processo legislativo na Câmara, como que nasce uma lei, como que, a partir de quando, porque mesmo no município o procedimento é idêntico, né? A gente segue o procedimento em equiparação à Constituição Federal. Então, de vocês acompanharem, nossa, eu chego ali, eu crio, eu faço, aconteço de qualquer jeito. Vamos se dizer que praticamente é assim. Se o legislador não for um legislador que tenha um bom amparo técnico, que tenha um técnico legislativo adequado, que saiba que aquela norma que ele está querendo implantar no município, ou no caso, ou numa Assembleia Legislativa, ou numa Câmara dos Deputados, ele fica totalmente desamparado. Segue um projeto, movimenta, muitas vezes esse projeto passa, e às vezes ele aprova algo que ele nem sabe. A exemplo disso são as medidas provisórias. Não é uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro, mas há pouquíssimo tempo atrás ele editou uma medida provisória que permitia-se, agora foi medida provisória sim, que permitia qualquer pessoa a trabalhar com divulgação de vendas de imóveis. Isso tem 1 mês e meio a 2 meses. Eu trabalho no ramo imobiliário também, advogo no ramo imobiliário, e ele editou uma lei, editou uma MP dizendo que qualquer pessoa poderia trabalhar com vendas de imóveis, qualquer cidadão. Ou seja, ele excluiu o CRECE. O CRECE é uma entidade de classe, assim como a OAB, assim como o Conselho Regional de Medicina. Era como se falar, qualquer um vai poder advogar sem precisar da carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Como que um presidente edita uma norma desse tipo ele não ouviu, não teve uma consultoria técnica, não teve ninguém a interesse de quem? Sim. Não foi permitir, a pedido de quem? Sem o conhecimento do CRECE, né, da entidade. Exatamente. Aí no dia seguinte o Conselho Federal, né, o CRECE, mais as entidades aí que trabalham com venda, com corporações imobiliárias, enviaram um ofício. No outro dia ele já foi lá e revogou. Então, assim, imagina se fôssemos flexíveis, né, nas edições das normas, o que mais não sairia? Se vocês buscarem legislações aí, acredito que no Google, se jogar lá leis absurdas, vão achar coisas... Vai achar uma máquina pública de leis absurdas. Não, tem. Em Caçapava estavam tentando, acho que tem um vereador trabalhando aí, tentando fazer um revogaço de leis, acho que já conseguiu bastante. Eu sei que tem um deputado estadual também aqui da região que tentou trabalhar na Assembleia Legislativa com revogações de leis, mas é muita coisa, é um trabalho, um compilado muito grande para você conseguir atingir e zerar ali. A gente tem leis que realmente necessitamos. Acho que eu acredito que a gente nunca vai conseguir zerar, né, esse compilado de leis, porque a cada dia a gente sempre tem mais alterações, mais acréscimos. Fora que cada deputado ele tenta infringir, mesmo sabendo às vezes que ela não vai passar, mas para o seu eleitorado, para apaziguar alguma coisa, ele coloca, sabe, eu tentei, mas ela não passou. Tem vários.
Já aconteceram outras vezes do legislador editar uma lei sem saber exatamente do que ela se tratava? Vários, isso acontece o tempo Acontece todo. todo dia. Acontece todo dia. Ele fez a parte dele com alguma classe que interessava ele. Entendeu? Pra falar que não deixou de E aí, fazer. vamos lá, eu fiz isso aí. A gente está num momento muito conturbado de política, mas para dar exemplos assim, né? Mas a gente tem muitos exemplos de normas que são editadas para beneficiar um determinado nicho, e aí ele lavou as mãos dele. Quem vai ter que o STF que lute depois para derrubar isso, ou alguma entidade que possa entrar com uma ação de inconstitucionalidade. Até porque a máquina pública, principalmente municipal, ainda é muito papel, né? É muito difícil ser digital. Aqui em Caçapava, por exemplo, se você pegar a máquina pública, ou por exemplo, fica, né, gente? Se você pegar a máquina pública, ela é totalmente papel fora digital. Você não consegue achar todas as leis no site da Câmara. Hoje já tem as leis atuais. Eu não sei se as antigas já foram compiladas, mas o processo legislativo em si deveria já ser todo digital. Facilitaria, seria muito mais rápido, mas ainda não. Ainda sai, vai, leva lá, volta. A gente ainda tá arcaico nesse sentido. Mas a questão, né, com relação às normas antigas, a gente fazer um revogaço de leis que estão em desuso. Esses dias eu vi um vereador falando que tinha a multa de alguma coisa em Caçapava era estabelecida em cruzeiro. Ou seja, se a multa, eu não me recordo o que era que ele estava dando um exemplo de multa de algo que é usual, que é algo que caberia uma aplicação de uma penalidade, que era em cruzeiro. Logo você conclui o quê? Que não está sendo aplicado, que tem uma lei, que tem a multa, mas que se está em cruzeiro ainda, a fiscalização não foi utilizada. A gente tem aqui em Caçapava, é proibido fogos de artifício. Como que você... E daí? Eu crio uma lei. E o mecanismo de fiscalização? Então, mas tem. Porque vai esse ser jogo, festa, comemoração, o seu. Tipo, aqui no centro pode não ter, mas você vai pros bairros. Mas e se tiver? Quem que aplica? Quem autua? Então, assim, não basta eu criar, eu preciso ter mecanismos para aplicar a penalidade ou fiscalizar, entendeu? Que tem muita lei que é triste, é vontade de falar, né? Isso é interessante. Eu que tenho um animal, eu fui muito a favor dessa lei, né? Porque a gente vê como os animais sofrem com estouros enormes em quantidade. Mas você vê que mesmo com a lei não mudou, porque tem jogo, tem festa, tem isso, você escuta, mas tem a lei, não tem a fiscalização, não resolve nada. Uma lei sem fiscalização não é uma lei, né? é só um papel. Quer dizer, não é que não é uma lei, ela é uma... A maioria das pessoas fazem É uma muitas coisas que é afirmação. proibido, só que como não tem fiscalização, continuam fazendo. Em vários outros setores também, outras coisas, a gente vê isso acontecendo, não é só nessa questão de fogos e animais. É parte do princípio na teoria tudo é lindo, mas na prática tudo é. Exatamente. Proibiu o jogo do Corinthians, acabou. Você é formado em Direito, de onde surgiu o interesse pelo Direito? Olha, o meu pai é advogado, então eu cresci no meio judiciário. Meu interesse veio a partir, acho que dos 9, 10 anos de idade, porque eu vi, na verdade, toda criança acho que nasce com um sonho, né? Eu tinha um sonho lá atrás, eu tinha 2 sonhos quando eu era criança que eu me recordo muito. Jogador de futebol. Do Corinthians, fala, né? Não, jamais. Eu me recordo, minha família é do sul de Minas, de Itajubá. E aí, quando criança, minha viagem de férias era ir para Itajubá. E por muitas vezes a gente ia de ônibus para Itajubá e era uma aventura viajar de ônibus, né? Para uma criança era a coisa mais maravilhosa do mundo. Você entrar no ônibus, abrir o Fandangos e começou a viagem, né? Para todo mundo. E aí,
o primeiro sonho que eu tive, assim, aquele sonho autêntico mesmo, que é meu, ninguém tirava, era ser motorista de ônibus. Eu achava que eu ia viajar o mundo. Nossa, quando eu via, e os ônibus pra Itajubá era um ônibus modesto e tal. E aí eu vi o ônibus que ia pro Rio de Janeiro, era sempre um ônibus bonitão, tá? Quero ser motorista de ônibus pra ir pro Rio de Janeiro. Achava que ia lá levar e ia ficar lá na Barra. E aí o tempo foi passando, o meu pai tem uma figura de ídolo pra mim, infelizmente, né? E ele concluiu meu pai fez supletivo, então meu pai tinha mais ou menos a idade desse senhor aqui, quando ele... Até eles foram você, Claudião. Antes da época não é. Tava gostando de ti até agora. Meu pai ele fez supletivo quando ele concluiu, né, o curso dele próximo dos 40 anos. Então ele era mais um pouco mais novo. Um pouquinho não, bastante. Não, A metade. Pouquíssimo. E aí ele fez a faculdade, passou no exame da ordem e aquilo, né, é algo que o filho começa a admirar dentro de casa, a força de vontade de um pai que largou profissão dele para se empenhar nos estudos e começar uma nova carreira, que era um sonho que ele não conseguiu concretizar na nossa idade, com a oportunidade que a gente está tendo hoje, que eu tive hoje e vocês estão tendo hoje. E aí eu comecei a acompanhar, de ver o direito um pouquinho mais de perto. E o meu primeiro sonho não era ser advogado. Meu primeiro sonho, no primeiro momento, era de ser juiz. A gente tinha um contato ainda na infância com juízes aqui, eram mais próximos do que são hoje da sociedade, dos advogados. E aí eu comecei a me empenhar para ser juiz de direito. Eu entrei na faculdade com a cabeça de ser juiz de direito. No dia que eu fiz vestibular, exatamente no dia do meu vestibular, eu fiz o vestibular do direito era em 2 dias na época. No meu segundo dia eu tinha um voo marcado para fazer teste de futebol na Espanha, para passar um mês, porque meu segundo sonho era jogar futebol. Aí lá eu lesionei o joelho, voltei, fiz a faculdade, engordei 20 quilos durante a faculdade. No meu segundo ano de faculdade eu fiz estágio no MP, aí eu não queria mais ser juiz, eu queria ser promotor. Entrei no segundo ano, que é equivalente aí ao 3º semestre de vocês. E no 4º ano eu comecei a trabalhar com a advocacia. Eu comecei a fazer estágio no escritório do meu pai. E ali eu fui picado. Ali eu vi que a advocacia era um dom, era um sacerdócio que mexeu, que era algo que ainda que você não receba, ainda que você não seja bem sucedido financeiramente, é algo que vai ser prazeroso para quem tiver a oportunidade um dia de advogar. É algo que tocou demais, tem alguns casos assim, marcantes que fizeram que a advocacia hoje fosse minha paixão e não largaria por nada. Primeiro que eu acho que eu e seu pai temos algo em comum, porque também foi um sonho para mim, só que eu estou realizando um pouquinho mais tarde que ele, mas eu acho que o importante é realizar. A sua visão, depois de entrar na faculdade e no final do seu curso, mudou em relação ao direito, em relação a sua imagem do que seria e de como ele era? Sim, a faculdade é extremamente romântica. O que vocês estão tendo aqui hoje é uma oportunidade que eu não tive, a gente não tinha esse trabalho. Acho louvável aí o trabalho do professor, de vocês terem a oportunidade de vivenciar, de compartilhar com a gente. A gente pretende aí ter várias ações com a universidade para trazer o jovem para mais próximo da advocacia, para vocês entenderem, compreenderem como realmente é. A prática é completamente diferente da teoria. É muito, muito diferente. É muito punk você estudar, você pegar um código de processo civil, você pegar a doutrina, você ter certeza de tudo que você está fazendo, de todo o seu trabalho para defender um cliente, e você pega uma sentença, um juiz que tem um pensamento completamente contrário, é minoria, mas o juiz, não sei se vocês já chegaram nessa parte da faculdade, tem um princípio do livre convencimento. Então o juiz A gente que tá no começo. Abaixo de Deus na Terra, né? É o juiz, ele tem o livre convencimento. Então o livre convencimento
é o que manda. Então, assim, você estuda, vai, trabalha, você tem convicção, mas a cabecinha não é a gente que decide. A gente tá no começo, computação nessa teoria, a gente já teve essa quebra, né? Essa é a realidade. A gente sonha, a gente se apaixona pelo direito e essa paixão ainda é a mesma. Mas a gente para de olhar com aquela coisa que vai ser tudo lindo, tudo flores, tudo maravilhoso, e quando senta pra estudar e fala, não entendi nada disso aqui. Porque a minha paixão pelo direito não tá me ajudando a entender. Olha, eu tive a facilidade do entender, e eu acho que talvez vocês tenham, se vocês tiverem a oportunidade de, junto com a faculdade, fazer um estágio. Eu sei que às vezes é difícil conciliar, às vezes é difícil conseguir uma vaga num estágio, porque muitos trabalham, muitos dependem do trabalho para pagar a faculdade. Mas dá para fazer um exercício paralelo. Muitas vezes a gente não concorda com nada do que o professor está falando, né? Poxa, tá falando isso aqui, mas não é possível, não é possível. Vai ter alguém que pensa como você. No direito sempre existem, no mínimo, 2 correntes. Não é uma ciência exata, né? E é por isso, é isso que nos motiva, né? Não tem, creio eu que não tenha ninguém aqui de exatas, né? Que eu gosto, não tem ninguém, como eu disse que não tem ninguém vai ser a cara do Cássio. Então, o Rafael que saiu da física para ir pro direito. Então é isso que nos motiva. É você olhar lá para aquilo, puta, não concordo isso aqui e tal, eu vou buscar. Eu era um aluno considerado chato, porque eu fazia estágio e eu, como grande parte dos jovens, não sei se vocês são assim, eu achava que sabia já pra caramba. E aí eu entrava em embate com um professor meu de processo penal, e eu era estagiário do MP e ele era defensor público, na época era procurador, não era defensor. E aí ele vinha sempre dando aula, ele chegava dando aula falando sobre a tese dele, tese da defesa, e eu vinha com a tese da acusação. E criava altos embates com ele na aula e tal, porque na minha cabeça eu não concordava, eu não entrava aqui lá, mas o professor tá falando isso, tá falando aquilo e tal, e poxa, não é possível que seja assim. E aí ia, pesquisava, estudava e falava, professor, ó, isso aqui é corrente majoritária, e entrava nesses embates com ele. Então, assim, eu acho que não há que perder o encanto. Os primeiros 2 anos da faculdade são horríveis, são péssimos, porque você não tem 100% das matérias práticas, é muita teoria. Eu, no meu tempo, acho que era mais difícil ainda. No primeiro ano eu tinha teoria geral do direito, filosofia, economia. Era só matéria chata, que me desculpe esses professores, mas não é pra gente. Né? Você cria a gente até teve essas matérias, mas teve pontualmente em matérias específicas. Então você pensa, pra mim foi muito mais difícil. Eu quase desisti no segundo ano. E assim, minha turma começou com 120 alunos, terminou com 60. A gente começou, né? Acho que a gente já teve bastante formado, né? Porque começou com a sala cheia. No segundo ano, mais da metade já tinha saído. Porque você acha que, isso aí não é pra mim, o direito não é pra mim. E aí todo mundo sai apaixonado de direito penal, porque é uma das poucas matérias que a gente tem no primeiro ano, né? Pô, já tem direito penal. Então você já acha que, isso aqui é minha veia vocacional. O professor conta as histórias assim. O professor contando os causos dele lá, e aí você fica babando. Porque... Nossa, quero ser com esse cara. Mas aí no dia seguinte a gente tem aula de direito constitucional. Aí a gente dorme. Entende metade, a outra metade acha que entendeu. O direito constitucional tem que dar muita sorte. É uma matéria apaixonante, porque em todas as matérias você vai estudar constitucional. Tudo está ligado ao direito constitucional. Então ele é um pilar. O topo da pirâmide, né? Exatamente. E eu, no meu... Todo mundo acho que vivencia o direito, ele está em constante mutação. Vocês estão vivenciando um momento aí que o STF é protagonista da legislação, então talvez a confusão seja grande. Eu peguei um momento de uma virada na Constituição, que foi a Emenda Constitucional 45. Ela alterou vários pontos da Constituição. Então, para mim, também na minha cabeça, muita coisa a princípio não entrava. De repente,
o professor ele seja mais metódico. Eu não conheço o professor de constitucional de vocês, e se a metodologia dele é um pouco mais arcaica no sentido de tradicionalista, eu acho que é legal vocês pegarem autores novos para acompanhar um manual de direito constitucional, para acompanhar a legislação, porque o direito constitucional, quando você começa a entender, ele é apaixonante. A Constituição não é um livro complicado, ela é um livro pequeno. Se você parar só para ler a Constituição, ela é de fácil compreensão. Mas você pode complicá-la, né? Você pode complicá-la. Claro que você começar nas teorias, começar ali, até você perde quase um ano se você for fazer um estudo bem intrínseco para falar de direitos e garantias individuais, para estudar artigo 5º. E o artigo 5º ele está em todas as matérias. Você vai encontrar o direito à vida no direito penal, né? Você vai do artigo 155 em diante ali, do artigo 121 em diante, você é Constituição, entendeu? Quando você vai falar de aborto, é Constituição. Então, fica aqui uma dica para vocês, com todo respeito ao professor, procurar um manual também de direito constitucional, porque o direito constitucional ele é apaixonante, ele é... Ainda não rolou essa química. A gente ainda tá só na física. A gente ainda não se apaixonou tanto assim, mas a gente tá tentando. Quero perguntar algo pra você, né? Você que se interessou por direito desde jovem, né? Desde o tempo que o Cláudio tinha cabelo na cabeça. Eu estou careca por opção. Já tá careca de saber, já, né? Você viu aí a evolução do direito, né? Eu queria perguntar sobre as tecnologias novas que tem aí, o estágio, a Astreia, o que você acha, né? Como isso melhorou o andamento processual no geral? Olha, primeiro obrigado pelo você, porque todo mundo me chamando de senhor aqui, eu do lado do Cláudio aqui, né, me deixa constrangido. Mas aí agora me sinto um de vocês aqui, depois de você. Eu posso falar que eu peguei todas as evoluções, embora vou revelar a minha idade pra vocês, não se assustem, eu tenho 40 anos, eu sei que parece menos, realmente. Nossa, a diferença... Só metade da sua idade. Nossa, a diferença não é tão grande. É só metade da sua idade. Eu tenho 40 anos, mas eu tive a oportunidade de pegar todas as etapas do processo judicial, tá? Inclusive a máquina de escrever, porque acompanhei com meu pai, cheguei a fazer audiências no fórum no qual o escrivão ainda datilografava. Então eu peguei uma evolução absurda do direito. Não tem como falar que não é um ganho real para toda a sociedade, né, o processo judicial eletrônico. Embora a gente ainda esteja apanhando com as ferramentas judiciais. Não sei se vocês sabem, não há uma unificação. Em cada tribunal, em cada estado, um tipo, site para cada tribunal. É uma plataforma que hospeda o Tribunal de Justiça. E isso é uma dificuldade muito grande, traz um atraso, traz uma insegurança. Você tem que ser expert em ESAG, em PJE e mais não sei o que, e vai fazer o cadastro não sei aonde. É uma dificuldade enorme para o advogado, ele tem que estar antenado. Foi um divisor de águas na advocacia. Aquele advogado que estava velhinho, que já estava quase parando ali, optou por parar porque não ia conseguir acompanhar. Acho né? que essa necessidade de se saber tanta coisa em tão pouco tempo atrapalha os advogados que têm mais idade, né? Se formaram há muito mais tempo, que tudo era diferente, nada era digital. Exatamente. E isso criou essa diferenciação. Hoje, então, o advogado não basta, a gente não basta saber de legislação, você tem que saber também hoje um pouquinho de informática, ter uma boa técnica em informática para poder se adequar aos sistemas. Quanto ao processo, o processo ficou extremamente mais rápido, porque antigamente você tinha que fazer um protocolo. Você chegava era algo assim, para vocês é surreal de contar. Vou contar para vocês, vocês vão falar, nossa, o Everton falou que era desse jeito aqui, eu não acredito. Né? A gente fazia a petição, imprimia a petição, aí a gente ia no banco, pagava a guia de recolhimento para dar entrada na ação, voltava com a guia, grampeava no papel,
levava no fórum, distribuía lá no fórum, ficava com uma cópia lá do nosso processo. Aí o cartório distribuidor fazia lá um sorteio na máquina lá para qual vara que ia, né, se tinha mais de uma vara, estou dando um exemplo de Caçapava, primeira e segunda vara. Aí ele levava aquele impresso que eu fiz, aquele material que eu fiz, e levava lá na vara. Aí a vara tinha que fazer um despacho que ia tornar aquele processo concluso para o juiz. Aí ele ia subir para o juiz fazer a conclusão dele. Qual era a conclusão? Se ia mandar citar a outra parte, para a outra parte responder o processo em 15 dias, ou se ia mandar emendar a petição inicial. Se ele fosse, vamos seguindo a marcha normal, 15 dias, aí ele vai mandar para o cartório de novo, para o cartório cumprir a citação. Aí o cartório ia fazer o quê? Ia mandar para os oficiais de justiça, que era numa outra sala. Aí eles iam fazer um documento encaminhando para o oficial de justiça para mandar para o oficial de justiça. Aí o oficial de justiça ia sair, intimar a parte, citar a parte. Esse documento ia voltar, ele ia juntar no processo e ia devolver o processo para o cartório. E assim ia indo. Cada vez que tinha que fazer um trâmite desse, era 15, 20 dias para mais. O processo mais simples, às vezes, demorava muito. Um processo simples não durava menos de 6, 7 meses. Sorte, hein, Um processo simples. O que é um processo simples? Uma liberação de um alvará, algo assim. Era uma dificuldade imensa. Hoje, a gente consegue despacho, consegue uma busca e apreensão em 2 dias, já sai, porque já é automático, já sai de um, já vai para o outro, uma diminuição de tempo absurda. Tem a facilidade de eu não precisar, hoje, antigamente eu tinha que um cliente que me contratou para um processo meu primeiro processo foi em Campinas. Eu tinha que ir lá para Campinas para ver o processo, entendeu? Porque quando o cliente recebe a citação, ela vem só com a petição inicial. Na época ela vinha só com a petição inicial, hoje não, ela vem só com a folha de rosto e você entra no processo consulta. Mas antes ela vinha só com a petição inicial, aí você não sabia os outros documentos que estavam lá, e aí você tinha que ir para Campinas. Era legal, você ia passear, ia virar de ônibus. Aí já ia de carro. Mas às vezes para São Paulo ia de ônibus. Aí às vezes você tinha um processo no tribunal, aí saía só o despacho de que tinha uma manifestação do desembargador no tribunal. Aí você tinha que ir para São Paulo, aí já ia no mercado, ia lá, né? Já ia passear. Aproveitar. Já ganhava. Ia mais cedo para passar no Brás. Quebrou um pouco do romantismo da advocacia, mas não tem, sem dúvida nenhuma, totalmente célere, é uma evolução que veio para ficar, mas ainda tem muito a melhorar por essas falhas. Tem as falhas de sistema, que às vezes o sistema fica fora do ar 2, 3 dias. Tanto de vez que já não caiu o ESAG quando precisava. Exatamente, cai, e aí a gente fica numa briga para devolução de prazo, enfim, a gente ainda está evoluindo. Acho que tende a ficar melhor ainda, mas já é um ganho surreal assim, para a sociedade. Não falo que é para a advocacia, porque tornou a prestação jurisdicional mais efetiva, mais Fica mais prático para o advogado, né? Ele consegue pegar mais processo e mover assim com mais praticidade. Exatamente. A pandemia teve um fator muito importante nesse caso, que todo mundo parou, tudo ficou online, né? Então, ela andar de um jeito um pouquinho mais, ajudou a andar um pouquinho mais rápido o advento da tecnologia para o direito. É meio que obrigou as pessoas a se integrarem nesse sistema todo, não só na área do direito. A pandemia veio mostrar que a advocacia ela é realmente indispensável, né? Porque nós somos a porta de entrada. A advocacia não parou. O judiciário fecharam as portas, né? Infelizmente, se o cidadão precisasse buscar alguma tutela pessoal, que infelizmente ainda existe alguma, você pode procurar um juizado, por exemplo, hoje sem um advogado, ele não ia encontrar. E o advogado continuou trabalhando. Enquanto eles ficaram lá batendo cabeça que não podiam trabalhar e que fiquem em casa e tudo mais, os escritórios todos estavam trabalhando, a OAB não fechou, a OAB não parou, e a gente recepcionava os clientes, continuava peticionando. Eles tiveram aí no início quase que uma paralisação, atrasou um pouquinho os processos, mas depois eles retomaram, eles se organizaram
aí o home office foi algo que veio com a pandemia e eu acho que o home office ele realmente é bom, ele torna o funcionário mais produtivo, né? Porque ele está em casa, não tem a desatenção. No fórum você trabalha em baias com várias pessoas juntos, tem um atendimento ao público que atrasa um pouquinho realmente. Então em casa você acaba se tornando mais produtivo, até porque você tem que ser produtivo. Então esse eu acho que foi o ganho da pandemia. Mas teve o lado também do distanciamento, né? Que muitas vezes você precisa despachar direto com o juiz, e os juízes, né? Como eu disse, felizmente abaixo de Deus. Doutor, hoje a gente tem no Brasil um advogado para cada 164 pessoas, habitantes. O que o senhor acha disso? O que o senhor tem para dizer para a gente que está todo animado, querendo, né, seguir nessa linha? Bom, parte disso, isso é culpa das faculdades, tá? Não a de vocês, felizmente vocês entraram numa faculdade aí que é bem conceituada, né, no MEC, a gente já tem essa informação aqui, mas criou-se, né, uma tendência aí mercantilista na abertura de cursos, né, na autorização de abertura de curso, e aí vende-se uma ilusão, né, que uma coisa você estar numa faculdade conceituada, que busca atividades complementares, com bons professores. Outra coisa é eu estou num curso de Direito que eu vou ter que ralar, vou ter que fazer cursinho depois. Eu vou, né, tirar a minha carteira da ordem, eu vou me tornar advogado com muito custo, mas quem acredita depois pode alcançar isso. Mas eu estou preparado para o mercado de trabalho? Esse 164, né, um advogado para cada 64, esse um advogado para cada 64 habitantes, ele está preparado a exercer? É um número, mas é um número que ele não condiz com a realidade dos advogados atuantes, né? Eu creio que a gente tenha 1/3 disso hoje de advogados atuantes no Brasil. Então isso é muito grave, porque é uma faculdade que não é um curso dos mais baratos, é um curso relativamente custoso. Vocês abrem mão de outros sonhos, ou de quem financia, ou do sonho de quem financia essa faculdade, custeia essa faculdade de vocês, para depois vocês não entrarem no mercado de trabalho, não conseguirem. Eu vejo que tem mercado. Hoje o direito ele é um nicho amplo, cada vez mais surgem mercados novos dentro do direito. O direito não é só direito de família, não é só direito de penal, seja ele para advogar, ou seja para uma carreira pública, uma carreira de concursos públicos, é um leque enorme. Eu não desanimaria, tá? Mas também não vendo sonhos. Vai ser difícil para todos vocês aqui começar. Vai ter dificuldades, sim. Poucos têm uma estrela aí que brilha. Eu vi poucos que começou, montou um escritório e deu tudo certo, e vamos lá que o cliente entra no meu escritório. Não é assim. Vai tempo, tem que ter paciência, tem que ter ideais. Eu aconselho, já ter em mente uma especialização, tentar sair da faculdade, especializar em algo, porque eu acho que a tendência, como tem muitos advogados, eu acho que uma tendência é a especialização. É você ser bom, você ser o expert, você ser o perito naquela área. Hoje a gente tem pouquíssimos. Hoje você fala assim, fulano é penalista. Isso sempre teve o penalista e o trabalhista. E agora o previdenciarista. Mas tem subgrupos dentro da advocacia, dentro do direito de família, por exemplo, ou dentro do direito civil. Então eu acho que a tendência do mercado vai ser você se especializar, porque você ser clínico geral, você vai ser só mais um. Você ser um expert, você vai ser procurado e vai ser notado por ser um expert. Você vai ser reconhecido por isso. A gente não opera o joelho num clínico geral, né? Você vai no clínico geral muitas vezes porque está gripado, tal, para pedir uma bateria de exame para depois ser encaminhado para um especialista. Então é uma tendência jurídica de que eu preciso de um advogado do ramo imobiliário, porque é ele que manja, senão eu vou dançar. Ou eu preciso de alguém que é especialista em divórcios aí de bens, partilha de bens,
porque se você procurar um cara que é especialista em direito penal, você não é o cara que vai te defender da melhor forma nessa área. Ele está apto? Está, mas não é o ideal, né? Doutor, uma pergunta. Eu vi aqui, até mandaram no nosso grupo, que o senhor tem pós-graduação em Direito Público, Direito Imobiliário, presidente de várias comissões. Aí eu queria saber, de onde surgiu o interesse da área que o senhor veio a seguir futuramente? Que fase do seu curso que surgiu o interesse? Eu quero cursar direito público, direito imobiliário. Direito público calhou com um curso que eu estava fazendo. Eu estava fazendo um cursinho depois da faculdade, um cursinho de atualização, e aí o curso de atualização ele vinha com a pós de Direito Público. Então foi você podia escolher lá dentro das pós para fazer, daí você fazia uma atividade complementar e ali calhou de eu resolver fazer essa pós-graduação. O Direito Imobiliário porque eu vinha atuando na área e aí despertou o interesse de especializar, de ter um diferencial e acabar atuando na pós de Direito Previdenciário, na pós de Direito Imobiliário. Porém, não são as minhas paixões. São as minhas paixões. A minha paixão realmente é aquela do começo da faculdade de Direito Penal. Se eu pudesse falar assim pra mim, se eu pudesse ser feliz no direito fazendo algo que você gosta, o que você quer fazer hoje? Eu ia querer ser um advogado criminalista. Esse seria o meu sonho, seria o meu ideal. Mas a vida, você começa a atuar, você monta um escritório, vocês saíram daqui, os discípulos aí de Jesus Cristo que montam o escritório. Depois vocês contam pra eles a piada, pra quem chegou atrasado. Vocês montaram um escritório juntos. E aí, por coincidência, o escritório é perto do INSS. Você nem mexia com o direito previdenciário. Aí começou a surgir clientes lá e você se aventurou e começou a pegar gosto por aquilo. E aí você falou, poxa, vou fazer uma pós, vou especializar. Comigo foi quase que a mesma coisa. Eu comecei a trabalhar no direito, eu fazia uma clínica geral, eu tinha uma paixão por direito penal, só que o direito penal não me trazia grandes fontes de renda. Não era o que me sustentava. Por que Caçapava já tinha outros nomes anteriores, mais conceituados, com uma clientela maior, e o direito penal não trazia clientela para o meu escritório. E aí, outras áreas sim, foi aí que eu comecei a ver que eu precisava especializar, precisava me tornar um pouco melhor naquilo que eu fazia com maior frequência no escritório. Foi por essa razão a especialização. E qual área você nunca atuaria, longe? Olha, é difícil falar, porque o advogado, quando ele começa a ganhar dinheiro, ele começa a estudar tudo. Ele ama todos. Deram uma dica pra gente já, falaram pra gente passar longe do tributário. Não, o tributário, para quem é bem sucedido no tributário, são os advogados mais ricos, são os tributaristas. Falando. Gente, tributário não trabalha para quem está devendo imposto de renda que pobre. Tributário atua para grandes empresas, ele ganha em percentuais, entendeu? E tributário atua dificilmente ele ganha uma ação, ele trabalha com grandes acordos. Ele vai lá, faz parcelamentos tal, e assim. Só que é um nicho muito difícil de entrar. É completamente difícil, mas é uma matéria extremamente difícil. Era matéria que vamos dizer assim, se fosse só por conhecimento, vamos dizer assim, eu jamais, eu era péssimo em tributário. Passei ali passei raspando na última prova, chorando. O professor lá no exame final, a gente tinha, não sei se ainda existe vista de prova. Vista de prova era uma correção que o professor fazia da prova junto com o aluno. E aí você tinha a chance de fazer uma sustentação lá na frente daquilo. Porque as provas são dissertativas e a gente, inexperiente, nervoso, muitas vezes a gente escrevia, mas não escrevia aquilo que a gente queria dizer. E o professor dava uma oportunidade de você aumentar um pouquinho, um meio ponto da sua prova, chegava até um ponto da prova, indo lá na hora que ele fazia a vista de prova. Era uma aula com a correção da prova.
E em tributário eu fui assim, cara, foi péssimo. Aquele meio voto que foi preciso. Podemos dizer assim que o tributário pra mim só pelo dinheiro mesmo. Porque paixão, Estão criando essa área. É só cara, hein? Então, É sua eu tive no tributário, na administração, mas foi o básico, só para cada área. Por isso que eu quero também entrar nessa área, mas agora Vai estar pensando melhor. daqui eu terminando, tem uns 4 anos aí. A gente vê a sua trajetória, né, de faculdade, se especializou, tudo, e hoje um advogado bem conceituado e chegou à presidência da OAB. Como o senhor vê a OAB? O senhor está feliz de estar nessa presidência? Quais são as dificuldades que o senhor tem aqui? Olha, as dificuldades são imensas. Só até para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona. Eu estou presidente por um triênio, eu fui eleito, a gente tem uma eleição, vocês quando se tornarem advogados, vocês vão ter esse direito a voto aqui na OAB, a gente participa de um processo eleitoral e eu fui escolhido através de um processo eleitoral. Da última vez a gente teve 2 chapas aqui e a nossa chapa foi a chapa eleita. E esse voto direto dos advogados, ele é para escolher o presidente da subseção e o presidente da seccional. Nós temos 90 anos de OAB, foi a primeira vez que foi eleita uma mulher em São Paulo, presidente da seccional, que é a criminalista, a doutora Patrícia Vanzolini. Ela estava no congresso em Campos. Estava no congresso em Campos, exatamente. Veio na minha posse aqui, em Caçapava. Então, assim, são muitos desafios que a gente ainda tem para enfrentar. Eu tinha alguns desafios de campanha aqui, que o principal era manter uma união, uma proximidade da classe, que se tornou um pouco distante com a questão da pandemia, e também as prerrogativas do advogado. O que são as prerrogativas do advogado? São os direitos inerentes ao trabalho do advogado, que com a pandemia surgiram aí alguns fatos, alguns acontecimentos tendentes a diminuir esses direitos dos advogados. Então esse foi o meu maior desafio enquanto presidente da OAB hoje, de garantir com que o advogado tenha um efetivo direito à prestação jurisdicional. Para isso a gente tem comissões, né? Tem uma comissão de prerrogativas, a gente tem uma coordenação regional de prerrogativas, no qual a gente atua, tendo até que dar flagrante quase nos lugares, por exemplo, se um juiz, se um delegado, se alguma autoridade coagir o direito do advogado, a gente é chamado, a gente tem que ir no local. Então a gente faz um trabalho hoje de orientação para a advocacia, a gente tenta fazer um trabalho de proximidade com os entes públicos no qual a advocacia trata, para tentar construir pontes, né, com esses entes, para que a gente evite o maior desgaste possível da advocacia com as autoridades, principalmente que a gente trata. Esse hoje eu posso dizer que seria o meu maior desafio, que foi um desafio de promessa de campanha. Fora isso, a gente tem um outro, né, que eu até contei um pouco antes aqui para eles, de vocês chegarem, que não foi uma promessa de campanha, mas é algo que é um objetivo nosso há muito tempo, que é a construção de uma sede, que é um desafio material. Para mim, ele é tão importante quanto o desafio de trabalho, porque eu acho que o mais importante para o advogado são as condições de trabalho, mas também um legado material, que é a construção da Casa da Advocacia própria, uma sede com auditório, uma sede com estrutura para atender a população carente, que hoje a gente faz um trabalho aqui, nós não temos defensoria pública no município, então a gente tem um convênio da OAB com a defensoria, no qual a gente presta assistência judiciária gratuita para a população carente. E a gente não tem uma estrutura física hoje de modo a atender de maneira compatível a população aonde a gente se encontra, nessa casa aqui. Então a gente está fazendo um trabalho aqui bem cansativo, porque a gente envolve vários entes,
para conseguir a construção da nossa casa da advocacia aqui numa sede própria, no qual eu falei, é um compromisso aqui que vocês serão convidados para inauguração, se Deus quiser. Amém. Estaremos aqui. Estaremos aqui. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta, já que o senhor já é formado, que conselhos ou sugestões se daria pra gente que está começando no curso de Direito? Para quem está começando, olha, eu era um aluno que, como eu disse para vocês, eu tive a oportunidade de fazer um estágio logo no segundo ano. E eu cometi um erro fatal. Eu comecei a deixar de lado matérias que eu desinteressava. E eu não gostava de direito do trabalho de jeito nenhum. E o meu professor de direito do trabalho era um ótimo professor de direito do trabalho, só que a prova dele não era das mais difíceis. Então, assim, eu comecei a deixar de lado, eu não assistia às aulas de direito do trabalho e fiz isso com algumas outras matérias que eu achava, eu não vou trabalhar com isso. É quase igual a gente, aquela cabeça que a gente tem de adolescente, quando a gente está no ensino médio, que a gente pensa assim, poxa, pra que eu estou estudando química? Por que eu estou estudando física? Pra que serve física? Pra que serve, né? Por que eu vou querer saber? Por que Bhaskara? Né? Delta, pra que essas coisas? E aí eu deixei algumas matérias de lado. Eu deixaria para vocês aproveitarem o máximo desses 5 anos de vocês, passa muito rápido, para vocês desfrutarem realmente do que é a universidade, da amizade de vocês, desses vínculos que vocês criam durante a faculdade, porque isso vocês vão levar para a vida de vocês. É mais importante do que o que vocês vão se tornar depois da faculdade é o que vocês estão se tornando durante a faculdade, tá? Eu fiz amigos durante a faculdade, fiz amigos por onde eu passei, eu acho que eu fiz mais amigos do que inimigos, acho que eu não fiz ainda, tem um outro que eu não gosto de mim ainda. Não que você saiba. Não que eu saiba, mas o que vocês vão carregar para depois, com os vínculos que vocês fizeram lá, isso é extremamente essencial, extremamente importante. Vocês, como disseram aqui, todos de Caçapava, vocês vão ter uma oportunidade no futuro, aí, se Deus quiser, de trabalhar junto, de estar juntos, construir essas pontes, construir essas alianças, pode fazer com que facilite muita coisa no futuro de vocês, tanto profissional quanto pessoal, né? Eu sou nascido aqui, não sei se vocês todos nasceram aqui em Caçapava, então aqui, quem nasce aqui a gente cria vínculos, né? A gente cria uma coisa... Tudo uma grande família. Tem uma coisa aqui que é muito bom de você ir no mercado, encontra um amigo, você vai não sei aonde, encontra não sei quem, e coisas que quem está distante não tem. E também isso serve para as aventuras. Eu tenho vários amigos que saíram daqui e foram para São Paulo juntos, se aventuraram lá e estão super bem sucedidos, mas tinha um braço, tinha um amparo. Eu tive a oportunidade de montar escritório em São José, saí com um amigo daqui, fomos lá e montamos. Tive a oportunidade de montar escritório em Pinda, saí, fui lá, me aventurei, mas porque tinha um apoio, tinha algum maluco lá, vamos junto? Vamos, então vamos lá e montamos. Então acho que legado maior do que os estudos em si são desfrutar esses 5 anos que passam muito rápido. A gente tem que fazer uma escolha na vida, com exceção do nosso amigo, a gente tem que fazer uma escolha na vida muito imatura, né? Você com 17, 18 anos tem que escolher o que você talvez vai ser pro resto da sua vida, é uma escolha pesada pra gente. E nesses 5 anos muita coisa muda, né? É um relacionamento, é um namoro, é uma amizade, é um familiar, é uma perca, enfim, são muitas mutações. A gente sai, principalmente o homem, a mulher amadurece um pouquinho mais cedo, mas a gente, eu entrei na faculdade, eu era um moleque, né? Vocês aí, eu olho pra carinha de vocês aqui, né? A gente Cláudio foi no de novo, peraí. A gente entra pra faculdade e assim, principalmente no primeiro ano, eu falo por mim, eu era um aluno que estudava para tirar nota, eu não tinha maturidade ainda de estudar, da compreensão daquela matéria como um todo, do quanto aquilo seria importante para mim. Hoje, mais adulto,
não mais velho, mas mais adulto, eu me pego muitas vezes pensando, nossa, se eu fizesse uma faculdade hoje com o conhecimento de vida que eu tenho, com a cabeça que eu tenho, o quanto eu absorveria eu ia absorver aquilo, o quanto tudo que o professor fala lá, porque nós não temos vivência para estudar um código civil inteiro de coisas que a gente nem sabia que existia, ou até mesmo um código penal de crimes que a gente jamais sequer tinha pensado em ouvir falar. Então é extremamente complicado, é extremamente difícil. Então eu deixaria isso para vocês, de desfrutar desses 5 anos como amigos, em festas, tem que curtir, Bairro Jair. tem que aproveitar, porque passado isso vai ser uma nova pressão. E que vocês também, de uma carga, de uma culpa que não é de vocês. Se demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos para passar no exame da ordem, para passar num concurso, seja qual o objetivo de vocês, que vocês não carreguem esse fardo com vocês, que vocês não encarem isso como a pior pessoa do mundo, porque eu levei esse tempo para passar. Tudo tem o tempo de vocês. Eu acho que o tempo ele é cruel com a gente. Eu sinto que eu falo isso porque eu não desfrutei da minha faculdade. Eu sinto que eu não desfrutei. Eu comecei a aproveitar, a curtir mais a faculdade, as matérias, as festas, as amizades do 4º para o 5º ano. Eu me arrependo muito disso. Me arrependo de não ter... Eu não tive esse conselho, mas também às vezes entra por aqui, sai por ali. Não sei se a gente já está com 1 hora e pouco aí de gravação. Não sei se vão chegar nessa parte aí. Vamos parar na metade. Rafael, escuta. Mas se alguém chegar nessa parte, é o que eu deixo para vocês. Desfrutem, porque passa muito rápido. Eu falei esses dias atrás, acho que eu estava conversando até com o Cássio, eu falei, é muito importante o curso, a gente, né, se preparar, estudar, mas a gente também tem que aproveitar tudo que envolve, né? São as amizades, as relações que nós estamos criando, as festas, as socializações, nos conhecemos, nós vamos passar bastante tempo junto e eu espero que todos nós cheguemos no final, juntos, mas aproveitar tudo. Eu cheguei agora e eu quero tudo. Eu quero ser um bom profissional, eu quero estudar bem, mas também quero me socializar com vocês, eu quero sair com vocês, eu quero conhecer todo mundo. Eu acho que tudo isso é importante, acho que vai englobar tudo numa coisa. Sem dúvida. Bom, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Eu acho que não. Acho que não. Então, Não tomar mais o tempo dele. a gente queria agradecer muito a sua entrevista, foi ótimo, nós gostamos muito. 1 hora passou em Quando acabou de falar em 1 hora, eu falei, nossa, mas parece que parecia que tinha sido muito menos, porque a gente tava querendo que todo mundo aqui ficar nervoso e ia dar uns 20, 30 minutos de podcast. 15 minutos, ia ter aquele silêncio. Mas, assim, é muito importante pra gente escutar advogados experientes, ainda mais você que é o presidente da OAB, então a gente realmente agradece muito, espero que a gente possa se encontrar mais vezes nessa caminhada aí. Alguém? Queria só agradecer, você deu espaço. Gravar aqui na OAB foi uma sensação muito boa. Primeira vez que a gente vem aqui, a gente nem sabia o endereço daqui, a gente perguntar. Vai explicar pra outra aqui, passa ali, vira direita, passa a cidadania. Eu só me perguntei, falei, pô, essa molecada nem pra jogar no Google, poxa. É porque a gente colocou, apareceu lá na Praça da Bandeira. Falei, nossa, Eu imaginei. não é lá. Não é lá. Eu não tenho nem essa desculpa que um tempo atrás eu fui atendido aqui, aliás, muito bem atendido, resolveram o meu problema, eu achei ótimo. Mas a gente... a correria do trabalho, do dia a dia, um vem pra cá, vem de lá, outro vem de um lado, do outro. Mas foi muito bom, né? Estamos todos muito satisfeitos e agradecemos muito. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Eu que, a recepção. eu que agradeço o convite de vocês, né? A OAB é a Casa da Democracia e da Cidadania, não à toa o nome é Casa da Advocacia e Cidadania. Então, no que vocês precisarem, vocês podem contar com a gente. Existe um projeto, vocês podem cobrar o professor Rodrigo, no qual ele vai ser presidente, que a gente vai criar uma comissão em conjunto com a faculdade, para que a faculdade participe participe da OAB como um todo. E ele já conversei com ele, ele está me devendo o nome de mais um professor membro para a gente criar essa comissão. Então a gente vai ter uma comissão temática aqui da OAB, no qual vocês vão participar, vão estar com a gente, vão ficar sabendo de tudo. E fora isso, no que vocês precisarem aí, se quiser
fazer outra entrevista, um outro tema, alguma coisa, a gente está sempre à disposição de vocês aqui para isso. Muito obrigado. Obrigada.